Boa tarde para quem nos acompanha do Brasil, boa tarde para quem nos acompanha aqui da Alemanha também. Hoje um dia ensolarado aqui, atípico alemão. Flávia, é um grande prazer ter você hoje na live, você como psicóloga, você como adepta do jejum. E quando eu analisei teu perfil, eu digo, não, eu vou ter que conversar com a Flávia porque tem muitos pontos em comuns e com certeza com a tua experiência aí na psicologia vai ajudar muita gente hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. Viu? Boa tarde, obrigada. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Eu adoro as suas entrevistas e que bom que tá um dia ensolarado aí, porque aqui tá pegando fogo. Que bom que tá com solzinho aí também. Bom, vamos lá, diga. Não, eu vi falar, a gente tem toda a família no Brasil, né? E a reclamação principal hoje é o calor, né? Nos últimos dias aí, parece que não está uma situação muito boa. A gente está voando para o Brasil, daqui 2 semanas a gente está se preparando psicologicamente aí pro. Eu acredito que ainda esteja esse tempinho, né? Se preparem mesmo, porque tá demais. Vamos lá. Bom, Flávia, hoje a gente vai conversar. O título da live, na verdade, é Mente, Emoções e Emagrecimento: como a psicologia pode transformar sua jornada na dieta cetogênica e no jejum. Claro que quando eu menciono cetogênica aqui, se refere a todas as abordagens low carb, né? Low carb, cetogênica, carnívora, a gente vai variar de acordo com o interesse do público também. Então, uma curiosidade que eu tenho e sempre tive, Flávia, é o aspecto da compulsão alimentar. Quais os aspectos psicológicos, né, influenciam uma pessoa a ter mais ou ser mais propensa a ter compulsões alimentares do que outras que não têm todos esses gatilhos aí. Então, se tu pudesse iniciar a live hoje, Flávia, só explicando assim, a grosso modo, o que é a compulsão alimentar e qual a influência dela na nossa saúde, na verdade. Perfeito. Bom, tem bastante coisa para falar. Se fosse falar só isso, já dava uma live inteira, porque é o seguinte. A compulsão alimentar, muitas pessoas ficam um pouco presas, né? Muitos profissionais ficam presos no comportamento alimentar e nunca tá no comportamento. O comportamento é a cerejinha do bolo ali do final, que também é importante, é óbvio, é uma cadeia sequencial, mas sempre tem as coisas que estão atrás, inconscientes e de traumas. Então, eu posso afirmar, como especialista em trauma, que toda compulsão alimentar, todo transtorno alimentar grave, ele está diretamente ligado a algum trauma. E como é que isso funciona? Quando acontece algo inesperado na nossa vida, é automaticamente ativado um sistema nervoso autônomo que é para a gente conseguir resolver a situação, né? Ou a gente lutar, ou a gente fugir, ou se a gente não consegue lutar e nem fugir por situações que não dá mesmo para fazer, a gente tem um outro sistema dentro desse processo do congelamento. E quando acontece isso do congelamento, o nosso sistema nervoso simpático, que é o que foi ativado para a gente sobreviver, e depois ele percebe que a situação já passou, mas o susto ainda fica, ou seja, a situação foi maior do que a gente deu conta, o sistema nervoso parasimpático, que seria o que acalma, que fala, olha, já passou, acabou, já tá tudo bem, não acontece isso, fica congelado. Então, fica congelado especificamente no sistema nervoso simpático e parasimpático, fazendo com que a pessoa fique sempre numa resposta hipervigilante. Então, essas respostas fisiológicas do trauma, elas levam diretamente a pessoa à compulsão. Por quê? Porque a comida é um dos principais fatores que o ser humano tem para dar aquele momento de ufa, para trazer calma, para trazer tranquilidade. É uma compensação. E não tem jeito, a comida ela é o maior fator, né? É o fator mais acessível para nós e linkado a algo que a gente precisa de todos os dias, a ao bem-estar que o parasimpático causa. Então, eu afirmo com toda certeza que quem tem algum comportamento inadequado, né, irregular em relação à alimentação, tem algum trauma por trás. Então, dentro da linha da psiconutrição, existem todas as formas da gente buscar gatilhos, buscar os ganhos secundários que estão linkados a isso também, tudo de forma inconsciente. E tudo está diretamente ligado ao nosso sistema nervoso. Então, como eu não consigo ver só as emoções, eu não consigo ser só a psicóloga que vê a parte do sistema límbico, que são os sentimentos, e a parte cognitiva, de como a gente resolve esses sentimentos, eu sempre busco uma visão integrativa, né? E o milagre aconteceu na minha vida, Gabriel, porque eu percebi que muitos anos, mesmo trabalhando com trauma e transtorno alimentar,
eu não tinha percebido ainda que a cetose era a rainha do processo. Porque a cetose, ela faz com que, naturalmente, esse sistema nervoso parasimpático tenha força de baixar essa hiperativação que acontece. E também a glicose, né? Quando a gente consome açúcar, consome carboidratos na alimentação convencional, vamos dizer, a gente fica hiper vigilante da mesma forma como um trauma. Então, o açúcar e o carboidrato faz com que a gente fique numa reação de ativação idêntica ao trauma. E aí eu fui percebendo que quando a gente entra em cetose, naturalmente isso acalma. É um processo natural. Inclusive, o meu sonho é atender a pessoa só em cetose. Eu já tenho minha próxima meta aí, porque é completamente diferente atender uma pessoa que está em cetose e uma pessoa que está hiperestimulada, hiperativada no sistema nervoso simpático do açúcar, do carboidrato e dos traumas. Então, a compulsão alimentar, ela simplesmente acontece numa forma de autorregulação do nosso corpo. Ou seja, eu estou muito ativada, eu estou muito estressada, eu estou muito ligada, eu estou muito alguma coisa que eu preciso de um momento ufa, eu preciso de algo que realmente me acalme. E a maioria das pessoas vai para a comida, entende? Então, sempre está ligado a isso. Fala. Perfeito, Flávia. E aí, seguindo essa lógica de pensamento, por que a comida é esse fator que vai baixar a bola do sistema no sentido de te dar um alívio imediato aí dessa tensão, desse estresse? Por quê? Porque a gente associou bons momentos na nossa infância com comida e a gente se sente, de certa forma, seguro em estar nesse ambiente cercado de comidas e é por isso que a gente busca a alimentação como forma de compensar aquele momento de estresse. Tem alguma relação com isso? Tem diretamente ligado. Bom, cada um encontra uma versão, ou seja, uma subjetividade, né? Cada um enxerga de um jeito a comida. Então, não daria para dizer que é a comida especificamente, porque para alguns é doce, que acalma, outros é algo mais palatável que não seja o açúcar, mas para a grande maioria é. Enfim, agora, independentemente disso, a comida, ela, no momento que a gente consome, ela realmente baixa o nosso estresse, ela realmente tem esse poder, né? Só que aí entram outros fatores. Se você consome açúcar e carboidrato, é um momento muito curto, logo vai disparar, né, o pico de insulina e você vai voltar a ter aqueles mesmos gatilhos, certo? Enquanto que se você come a rainha, que é a proteína, e dentro da melhor estratégia, que é a cetose para o nosso corpo, isso já gera força à proteína através da biodisponibilidade do ferro, das vitaminas do complexo B, faz com que dê força para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro, sistema nervoso como um todo. E a cetose, ela é um calmante natural. Ela realmente acalma tudo. Então, depende da comida, depende da situação. Mas, assim, se for falar só emocionalmente, a pessoa que busca esse conforto no açúcar e na comida vai ser 10 minutos, 15 minutos no máximo. Depois já vem culpa, já vem todo o ciclo também oposto, né? Então, depende, né? Depende do alimento, depende das circunstâncias, de como a pessoa vê a situação. Não, interessantíssimo. E a primeira pergunta que eu tenho no nosso roteiro aqui, que como que essas dietas low carb, né, cetogênica, carnívora, elas afetam no humor da pessoa, né, na ansiedade e também na autoestima. Mas acho que já ficou muito claro, né, pela explicação que você deu, essa relação, né, do estado de cetose com esses gatilhos que a gente recebe no cérebro, né, para deixar o sistema mais calmo, mais capaz de tomar decisões baseadas na razão e não na emoção, né? Sem remover esses gatilhos de... Exatamente, porque assim, olha, se a gente falar grosso modo agora, bem a psicologia mesmo, transtorno de humor geralmente está muito ligado à frustração de coisas que não são atendidas. Aí a ansiedade está ligada a medo, né? O fundo da ansiedade é medo. E o fundo da autoestima é insegurança. Então, a cetose, ela entra como um estabilizador. Ela acalma, ela traz estabilidade, ela traz bem-estar, ela traz equilíbrio. Então, naturalmente, tudo isso de forma fisiológica mesmo vai se equilibrando e fazendo com que aí parem os blá blá blás do sistema límbico, que eu chamo de blá blá blá, que são as historinhas que a gente conta pra gente, pro mundo,
dos vitimismos, de como foi a interpretação do que aconteceu, e as dores que estão muito linkadas aos eventos, e aí faz com que a pessoa não consiga agir de forma estratégica, que é o neocórtex, que é o principal meio do ser humano de resolver problemas, né? E aí fica rebaixado, por quê? Porque ficam os medos, as ansiedades aqui no sistema de reptiliano, de defesa, fica a parte emocional do blá blá blá, e não chega aqui. Não tem força para chegar aqui para falar, não, eu não vou comer essa quantidade, ou eu não vou comer essa comida, ou eu vou organizar minha geladeira essa semana. Não chega aqui, entende? Então, quando a cetose entra, ela acalma tudo, ela acalma essa parte de trás, que é onde estão os traumas, ela acalma a parte do blá 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 emocional, aí chega aqui com clareza, com paz, para você falar, olha, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, deixa eu me organizar, porque traz é um calmante natural a cetose. Interessantíssimo, Flávia. Quando eu tinha semanas de reuniões estressantes, assim, eu percebi que na sexta-feira à noite era o momento mais difícil para eu ficar dentro da minha estratégia de alimentação, no sentido de eu chegava cansado em casa, parecia que não tinha mais energia nem para decidir qual tipo de alimento me faria bem, iria me nutrir. Parecia que eu estava no modo mais automático, no sentido de, não, vou comer, a semana foi pesada, vou comer alguma coisa aqui, e acabava no doce, acabava em alimentos que não me faziam bem. E eu percebia isso repetidamente. Então, eu sou engenheiro, né? Eu começava a perceber, não, para isso está acontecendo toda sexta-feira à noite, né? Eu estou entrando nesse estado aí. Então, a falta de energia também, né? Possivelmente gera também esse mesmo estado que tu mencionaste, como se estivesse num estresse, né? É comparável, né? A grosso modo, assim, para quem não é da área de psicologia falando, foi uma observação que eu fiz. E hoje, vivendo em cetose, né? Que é o nome do nosso podcast, eu percebo mais tranquilidade e mais poder nas decisões que eu faço com relação à alimentação. Parece que eu não tenho tanto esses gatilhos, eu tenho controle sobre as decisões que eu faço. Se eu vou abrir uma exceção e comer um doce, eu estou ciente daquilo, não é uma coisa compulsiva, não é uma coisa assim que eu preciso estar atrás do doce toda hora, né? Então, é uma observação interessante aí. E aí, Flávia, explica para nós aí, como é que é? Eu tenho curiosidade, assim, ó, no seu tratamento também com seus pacientes, alguém que vem numa dieta, baseada naquela pirâmide alimentar, enfim, que come bastante carboidrato todos os dias, faz parte do seu tratamento também recomendar uma dieta low carb, cetogênica, carnívora para esse tipo de pessoa, para ela experimentar esse estado de cetose e eventualmente reduzir a medicação que ela eventualmente está tomando por fatores psicológicos ou não? Como é que funciona isso aí? Bom, maravilha essa pergunta, porque é o seguinte, olha, mesmo antes de eu me tornar carnívora, eu sempre tive esse cuidado por eu ter uma visão holística mesmo do paciente e não somente o que ele me fala, as emoções dele, né? Então, eu sempre olhei tudo, né? Todo o sistema. As linhas neurobiológicas de trauma, elas nos dão é uma base mesmo da fisiologia humana, então a gente não fica preso na fala do paciente, né? A gente enxerga se a pessoa está hipotônica, se ela está hiperativada, se ela está calma, se ela está em absolutamente, só de a gente olhar para o paciente, a gente já consegue enxergar. Então a alimentação sempre foi uma base do meu tratamento, né? Nunca foi somente as emoções. Mas depois que eu me tornei carnívora, e vivendo também em cetose, que é realmente o que eu preciso hoje pela minha saúde, eu comecei a ver mais importância ainda em pelo menos, eu comento com o paciente, pelo menos eu instruo ele. O que ele vai fazer com isso não cabe a mim. A minha vontade é que ele só atender a gente em cetose, como eu te disse. Mas vai chegar esse momento ainda. Mas eu sempre faço questão de explicar por quê? Porque muitas das reclamações da pessoa é simplesmente por ela comer carboidrato, entende? A grande maioria dos problemas é essa alimentação mesmo em produtos alimentícios e que a gente já sabe, né? A gente está careca de saber do vício que tem nisso e das desordens emocionais e fisiológicas que isso causa. Então, sim, respondendo a você, com toda certeza eu faço isso.
E não somente isso, as pessoas que chegam até mim já buscando um novo estilo de vida, já buscando realmente o trabalho da psiconutrição, que eu enveredei não tem muito tempo, né, com trauma e transtornos alimentares já são muitos anos, mas dentro da psiconutrição é recente esse trabalho. E aí tem todo o percurso que eu já deixo claro para a pessoa que a base é a alimentação, né? Porque não tem como a gente trabalhar a psiconutrição sem trabalhar a base, e a pessoa pode ficar à vontade entre uma alimentação low carb, cetogênica ou carnívora, de acordo com a necessidade dela, a vontade, a disponibilidade, enfim. Isso vai sendo trabalhado junto, porque muitos são resistências que nem existem, né? A gente que não come mais carboidrato sabe que a gente se sacia com muito pouco, a gente não precisa mais ter aquela, meu Deus, eu não vou comer mais aquilo, eu não vou comer mais isso, já não vem mais esses gatilhos externos, né? Uhum. E, E quando a pessoa ela tá já nesse processo, vem muito isso, né? A quantidade e tudo mais. Aí eu vou desmistificando da parte cognitiva e também com o próprio processo dela da cetose. uhum. E a Flávia, para quem não sabe ou não conhece a Flávia ainda através das redes sociais, a Flávia faz jejuns prolongados também, né, Flávia? Tu tá, inclusive, num jejum hoje, completando o primeiro dia, né? Um jejum de 2 dias aí. E Isso. olhando para ti, aparentemente você não precisaria fazer jejum por nenhuma questão estética ou de perda de peso, ou seja ela qual for, mas é interessante porque você vende essa ideia para os seus pacientes e você vive isso também, né, Flávia? Então, com certeza você está em estado de cetose e você consegue também perceber os benefícios desse estado e percebendo, né, vivendo, né, essa experiência, você consegue também orientar melhor seus pacientes. Eu admiro bastante os profissionais, Flávia, que vivem no dia a dia o que eles, na verdade, pregam para os seus pacientes, né? Porque, infelizmente, existem muitos profissionais ainda da área de saúde que passam a receita, mas não vivem aquilo, né? Então, eu acho um pouco inconsistente, mas muito legal. Flávia, eu tenho uma pergunta que eu sempre tive, na verdade, e eu ainda não tenho uma resposta por isso. Eu entendo, como engenheiro, né, eu gosto muito de ler, eu entendo todos os mecanismos metabólicos que acontecem no corpo quando uma pessoa está consumindo bastante carboidrato ou quando ela está consumindo pouco carboidrato ou nenhum carboidrato. Eu entendo toda essa mecânica técnica aí, mas uma coisa que me desperta curiosidade, Flávia, é saber por que várias pessoas tendem a desistir muito cedo quando elas começam uma estratégia alimentar, seja ela cetogênica, carnívora, low carb ou low fat, ou seja qual abordagem, né? Eu mesmo tentei em milhões de dietas durante toda a minha vida, né? Fui obeso, cheguei a 172 quilos, e eu percebia isso também, que passava uma semana, 2 semanas, e eu não tinha mais energia para continuar. Quais os fatores psicológicos aí que influenciam nessa decisão da pessoa de desistir de uma dieta? Eu amei essa pergunta, porque é o seguinte, bom, primeiro parabéns, porque todo mundo que enfrenta dificuldade com peso sabe a importância que é ter conseguido chegar onde você queria chegar, né? Então, parabéns por isso, porque é uma vitória e tanto. Em relação às pessoas não conseguirem, né? Por que eu gostei tanto da psiconutrição aliado a tudo que eu já trabalhava antes, né? E associado às dietas de baixo carboidrato? Porque quando a gente coloca a quantidade correta de proteína e gordura no nosso prato, é aí que a gente vai saber se a gente tem dificuldade emocional ou não. Então, para qualquer paciente que queira realmente emagrecer, eu sempre falo isso. Primeiro, você vai precisar encontrar a quantidade específica para você de proteína e gordura, a sua relação individual, intransferível, que é só sua. E aí, depois disso, é que a gente vai ver se sobra gatilho, se sobra vontade de sair da dieta, se sobra desespero, vamos ver o que acontece. Porque quando eu trabalhava com isso antes da carnívora, né, eu percebia que eu tinha um trabalho muito maior com os pacientes, era muito maior. Quem escolhe o caminho do carboidrato vai sofrer muito mais, porque é simplesmente o vício do próprio carboidrato que é gerado pelo corpo, como eu disse ali, do sistema nervoso simpático e parasimpático, certo? Agora, o paciente colocou corretamente a quantidade de gordura e proteína para ela, tá ok, tá maravilhoso. E ainda assim vem essas dificuldades, aí eu tenho que olhar para o inconsciente, para os ganhos secundários, ou seja, o que são ganhos secundários? São ganhos aparentemente bons, mas que está te mantendo num lugar ruim.
Ou seja, eu continuo obesa, ou eu continuo com alguma compulsão, ou eu continuo anoréxica, porque também tem o lado oposto, né? Eu não trabalho só com sobrepeso. Eu continuo num lugar ruim, e o que eu estou ganhando então com isso, se eu não estou querendo ultrapassar esse lugar? Né? E aí geralmente está ligado com as inseguranças, com o medo do novo. São vários os gatilhos que podem interferir nessa decisão, né? Não é muito decisão, é mais inconsciente mesmo, de não conseguir seguir adiante. Então, o que eu tenho dó é que muitas pessoas falam, as pessoas não têm força de vontade. Não tem a ver com isso. Porque quando a pessoa está vivenciando, né, ou revivendo um trauma, algum trauma que pode ter sido na fase intrauterina, que não tem nada a ver com a consciência que ela tenha, né, de algo que ela passou, quando ela está no congelamento do trauma, ela não tem força para mudar, ela não tem força para agir. E a cetose é uma benção, por quê? Porque ela ajuda o sistema nervoso a ter força para daí até emergir um trauma que para ela não conseguia dar conta, entende? Nossa, Então, que ferramenta poderosíssima. Nunca tinha lido nada, nem escutado nada a respeito, né. Muito sim, interessante isso. são assuntos muito profundos, que dariam 20 lives, se você quiser, porque é muito complexo tudo isso. Então, esses gatilhos internos e externos, e claro, tem os externos, que é o cheiro da comida, o barulho da comida. Tem gente que não é com cheiro, não é visual, e sim o barulho da comida já desperta o gatilho, porque tem memória afetiva, né, vinculada. Então, são ganhos secundários vinculados a gatilhos internos e externos, que fazem com que a gente se mantenha num lugar ruim, mesmo implorando para mudar. É, interessante isso. Sabe, Flávia, que eu estou na carnívora já há um bom tempo aí. Então, assim, os farináceos eu cortei completamente, carboidratos também, de vez em quando eu como uma fruta, alguma coisa assim fora, né, da carnívora estrita. Mas É. sabe uma experiência que eu percebi durante o meu último jejum de 7 dias que eu fiz? No dia 3 ou dia 4, por aí, a minha esposa cozinhou feijão, para o Ai, meu Deus. para almoçar com meu filho e tal. Só que eu não como mais feijão há muito tempo. Eu não como mais feijão há muito tempo. E ela sempre me pergunta, né, todo dia que eu desço e tal, a gente se encontra, ela diz: "E aí, como é que tá o jejum hoje?" Eu digo: "Olha, hoje tá ok, tá tudo bem". E aí, quando ela começou a cozinhar o feijão, eu disse: "Nossa, que cheiro bom, agora vai ficar difícil meu jejum". Daí ela olhou pra Sim, mim e disse assim: "Gabriel, tu nem come feijão? Que estranho isso, pois né?" é, gatilho. É, é gatilho. Então, tem vários, né? Então, as pessoas, elas não conseguem por dois fatores. A parte nutricional não está em dia, o corpo vai implorar por nutrição, isso é o óbvio, então ela não vai conseguir mesmo se ela tiver numa dieta restritiva, e restritiva do que, né? Porque as dietas restritivas de caloria, de outras coisas é errado, mas a restritiva de carboidrato é correta. Então, eu nem falo disso, uma dieta restritiva. Restritiva do que, né? Depende. Agora, tá tudo em dia a parte nutricional, aí é emocional mesmo, aí tem as questões que aí entra diretamente no meu trabalho, né? E essa pessoa que percebe que tá sendo vítima de um gatilho emocional, né, por exemplo, o exemplo que eu dei, na sexta-feira à noite eu observava que eu tinha menos energias, então eu era mais propenso a cair nessas armadilhas aí. Quais as recomendações que tu daria para alguém que percebe que está nesse estado aí e não cair na tentação, né, de comer um alimento ruim, etcétera? Tem alguma uma técnica aí que tu poderia compartilhar? Perfeito. Olha, primeiro que assim, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Tá cansado, você tem que descansar, não é comer. Você tá estressado, você tem que desestressar, não é comer. A comida, ela não é feita de fonte de prazer. O prazer, ele deve estar associado à nutrição, né? Mas não é uma fonte de prazer. Então, se você chega na sexta-feira num nível de estresse muito alto, primeiro que precisa deixar na sexta-feira, principalmente, os seus níveis de proteína e gordura muito ajustados, né? Para o corpo não implorar. E segundo, que o remanejar esse estresse, ou seja, o que a gente precisa aprender, todos nós que vivemos em sociedade hoje, ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o momento UFA, né? Cada um tem seu momento UFA. Tem gente que quer fazer o grounding, com colocar os pezinhos na grama, tem gente que quer ler na rede, tem gente que quer fazer exercício, tem gente que quer ficar literalmente em silêncio. Cada um vai ter o seu momento, a sua situação que acalma, que faz com que
esse sistema nervoso simpático seja desativado. Todas as vezes que o nosso sistema simpático está ativado, vai vir o desespero por recursos. E geralmente a comida é o primeiro que eu digo, né? Uhum. E muita Ninguém gente tem. também subestima o poder do sono de qualidade, né, Flávia? Exatamente, é o parasimpático número 1, é realmente o sono, entendeu? Então, o sono, ele faz parte não somente da limpeza como um todo do nosso organismo, dos ajustes, né, de regulação, como ele é a própria regulação. Então, tudo que a gente precisa é de uma regulação, que é essa regulação do sistema nervoso que eu trabalho, entende? E que a comida também faz parte, mas é dentro do necessário. Tem uma frase que eu sempre falo, as pessoas que me conhecem já estão cansadas de ouvir, que é o seguinte: nós esquecemos que, historicamente, as pessoas comem por todas as outras razões, né, que não as necessidades biológicas. E a gente precisa lembrar que a comida é uma necessidade biológica. O que vier de prazer através dela vai ser maravilhoso, mas ela não pode ser a nossa fonte de prazer. O objetivo final é nutrir e não compensar qualquer aí carência emocional que a gente tem, né? Muito interessante. Exatamente. Uhum. Exatamente. E também a gente precisa aprender a nutrir o corpo que a gente quer, não só estético, mas de saúde. A nutrição precisa ser feita em cima do corpo que a gente quer e não do corpo que a gente tem. A gente não pode nutrir o corpo que a gente tem, senão a gente está lascado. Muito Né? interessante essa observação também. Flávia, sabe que alguns anos atrás, na verdade, a gente, claro, a gente lendo, a gente ouvindo pessoas, relatos de pessoas profissionais, a gente ficou sabendo da importância da qualidade do sono e tal, e a gente tinha a falsa impressão que dormir ou ficar bastante tempo na cama ia trazer um sono de qualidade e a gente ter energia o dia seguinte de forma normal. O pessoal diz, dormir entre 6, 7 horas de sono é suficiente. Então, a gente fazia isso e a gente percebia que, mesmo assim, tinha dias que a gente tinha essa carência de energia, não estava bem, e aí a gente começou a utilizar uns gadgets, né, de monitoramento. A minha esposa comprou o Apple Watch, que Sim. monitora o sono. Eu tenho alguns anéis aqui que eu utilizo também para monitorar a qualidade do sono. E a gente começou a perceber, Flávia, que tinha noites, mesmo ficando 6, 7 horas, 8 horas na cama, a gente tinha 20 minutos de sono profundo. Então, assim, ó, a gente começou a perceber e tentar criar esse link de relação energia com o tempo que a gente ficou em sono reparador, né, sono profundo, e a gente tinha uma associação direta, né? E eu acredito que, acredito não, eu tenho certeza hoje, sendo engenheiro e monitorando tudo isso, quem tem recursos de comprar esses dispositivos, eu acho que é o melhor investimento que se pode fazer. Depois, claro, do monitor de glicose, que eu tenho vários, na verdade, dispositivos aqui, Sim. para recomendar, mas não é, Flávia, é uma descoberta, né? Porque aí a pessoa vai perceber, não, peraí, eu não estou tendo um sono profundo de qualidade, o que está me fazendo? Daí a pessoa vai atrás da informação, vai remover todos aqueles estímulos que a gente tem, geralmente, antes de dormir, né? Tela azul e outras coisas que a gente sabe. Mas é interessante esse aspecto de observar. E eu acho que relacionado com isso tem essas decisões aí emocionais aí que tu mencionaste claramente, né? Porque tudo está relacionado à qualidade do sono também com essas más decisões aí que a gente tem, né? Sim, quanto mais momento ufa a gente tem no dia, e precisa ter, mesmo que sejam pequenininhos, tomar um café quieta, né, vai ser um pouquinho, aí de manhã, aí à tarde, sei lá, ler 10 páginas de um livro, enfim, cada um vai encontrar os seus recursos que acalma, porque é individual e intransferível também. O seu próprio, fazer as coisas no seu próprio ritmo, não tem nada mais curativo do que a pessoa fazer as coisas no próprio ritmo dela, né? Isso tudo vai fazendo com que o parasimpático vá ganhando força, e essa autorregulação regula absolutamente tudo. Regula grelina, regula leptina, regula insulina. Então, todos esses hormônios que fazem parte da digestão está diretamente ligado ao sistema nervoso parasimpático, porque ele é responsável pela digestão. Então, não tem como falar de trauma sem falar de comida, sem falar de compulsão. Está tudo realmente interligado, né? E aí eu vi que alguém até escreveu, né? Antes eu achava que trauma eram coisas grandiosas. Aproveitando que eu estou falando de trauma, é importante deixar claro para as pessoas que o trauma nunca está ligado ao evento, e sim como o nosso corpo respondeu fisiologicamente a ele. Então, pode ser que uma história muito grandiosa não traumatize alguém,
e uma coisa bem pequenininha deixa a pessoa extremamente traumatizada. Então, essa pontuação da pessoa foi muito importante. E uma curiosidade que eu tenho também, Flávia, com relação a esse mesmo tópico aí, seguindo essa lógica de raciocínio, você mencionaste também que muitos traumas podem vir intrauterinos, né? Então, a pergunta que eu tinha anteriormente, antes de tu explicar isso daí, era o fato de muitas crianças serem obesas já, né? Com 3, 4 anos de idade, 5 anos, que foi o meu caso, né? E você disse que também transtornos alimentares podem estar relacionados com traumas intrauterinos. Então, pode ser uma explicação também, né? Algum trauma que eventualmente a pessoa pode ter vivido, não digo que foi o meu caso, mas interessante saber que pode ter uma relação direta aí, né? Eu tenho uma má notícia para você, Gabriel. Em outubro do ano passado, saiu uma pesquisa, porque assim, ó, toda essa linha que eu trabalho de trauma é uma linha de um. Ele era biólogo, né? Agora ele já não é somente biólogo, é do Peter Levine. E ele que estudava diretamente a fisiologia dos animais e descobriu que por que o ser humano ficava traumatizado, né? Então, toda a formação dele, quem quiser fazer, eu acho que todo profissional de saúde deveria entender disso, para a gente trabalhar a fisiologia independentemente da área da saúde que a pessoa estiver atuando. Mas o mais interessante é, em outubro do ano passado, ele publicou, né, um livro novo, e nesse livro fala de uma pesquisa que foi claramente visto que toda a memória celular, ela infelizmente não fica de trauma só da vida intrauterina. São 7 gerações. Então, o que acontece com você pode repercutir até a 7ª geração, a 8ª está livre. Nossa Senhora! Então, infelizmente, isso é muito. A gente responde, a gente tem reflexos fisiológicos de coisas que estão muito longe das nossas experiências vividas. Nossa, muito interessante. E isso me lembra mais ou menos alguns aspectos da constelação familiar aí também, que diz que muitos dos resultados que hoje a gente vem de muitas gerações, né? E às vezes muitos problemas que não foram muito bem resolvidos, né, nas gerações passadas. A minha esposa fez constelação, ela adorou a experiência. Eu não fiz Sim. ainda, mas tenho curiosidade também, né, para entender mais ou menos como é que funciona essa troca de energia, como é que a gente consegue se conectar, né, com gerações anteriores, mas muito interessante saber que no nível fisiológico também existe uma conexão. Totalmente. Essa pesquisa foi feita com ratos, que eles pegaram todas as vezes que eles soltavam um odor de cerejeira super agradável, os ratos eram maltratados, né? E aí eles fizeram isso até associar. Depois que eles associaram, óbvio, não tiveram mais as intervenções chatinhas ali para eles. Passado isso, eles foram vendo as próximas gerações. E todas as vezes que soltavam o odor de cerejeira, os ratos se encolhiam, mesmo que não tenham tido a experiência. E a 8ª geração que não aconteceu nada. Então, até a 7ª, quando sentia o odor da cerejeira, eles encolhiam. Já vem programado no DNA, né, essa relação. Que interessante. Eu observo isso com o nosso cachorro aqui. A gente comprou um cachorro como se fosse Golden Retriever, né, mas na verdade ele é uma outra raça que a gente não descobriu ainda qual é. Então ele é um cachorro de proteção, né, toca a campainha, ele tá latindo forte, tá indo, é bem impulsivo, né, e a gente, claro que fez vários treinamentos e tal, mas a gente também entende que existe um fator programado na genética dele, né, então talvez por ter sido assim durante muitas gerações, ele já está programado daquela forma que o Exatamente dever, isso. daí ele é realmente proteger. Muito interessante saber também que existe essa relação aí nessa área. E aí o objetivo não é encontrar o porquê, o que aconteceu, a historinha que está por trás. Não, é a gente desligar a sensação ruim que a pessoa tem para ela ter esses gatilhos, entende? Ou é insegurança, ou é, enfim, cada um vai repercutir de uma maneira, né? O importante é desligar isso. E essas linhas neurobiológicas, elas desligam. Muito interessante, Flávia. Eu sei que essa pergunta que eu vou te fazer não está no nosso roteiro original, mas eu vou ter que fazer igual, porque é uma curiosidade que eu Por tenho. favor. Como que a gente pode desligar as relações que a gente
não gosta. Por exemplo, aonde eu quero chegar mais precisamente é, por exemplo, hoje a gente sabe que existe muitos profissionais fazendo regressão ou uso de regressão para tentar melhorar esse contexto do paciente, né? E muitos profissionais ainda eles falam e afirmam que através da regressão é possível desligar certas experiências do passado que estão prejudicando o paciente hoje. Eu queria saber a sua opinião como profissional sobre essa experiência da regressão e se você sabe de algum relato que realmente possa beneficiar o paciente através dessa técnica. Tá. Olha, eu conheço a regressão como leiga, como curiosa, como ser humano, né? Como profissional, eu não conheço. Mas eu acredito que todas as técnicas elas acabam chegando no mesmo lugar, né, cerebral. Tem alguma coisa ligada ao sistema nervoso simpático e parasimpático também, que faz com que a parte do sistema límbico, porque é o seguinte, quando a gente está em trauma, aliás, o tempo todo a gente se engana em relação às nossas memórias nunca são confiáveis. Por quê? Porque depende de como a gente leu, se a gente estava hiperativado, se estava em um momento de calma ou estressado, enfim, são várias as variáveis. Só que quando a gente desliga esse mecanismo do congelamento, que eu falo que é quando a pessoa ficou presa no trauma, na dor, automaticamente a historinha perde aquele sentido, não tem mais aquela força. Tanto é que quanto menos emoção a gente coloca numa memória, menos ela importa. Quanto mais emoção a gente coloca numa memória, mais ela fica grande, mais ela fica maior. Então, eu acredito, mediante o que você está me falando, que a regressão ela tenha conseguido encontrar um ponto de desativar o sistema nervoso simpático. E aí aquilo perde o valor, perde a dor que estava envolvida na história. Muito interessante. Quantos traumas uma pessoa pode ter na vida, Flávia? Infinitos, porque, olha, é uma loucura, né? Tudo como a gente sente a situação. Só exemplificando, uma vez eu trabalhava ainda no interior de São Paulo, numa cidade que chama Varé, e lá tem uma cidade vizinha que tem um hospital grande, né, universitário. Então, eu atendia bastante pessoas dessa cidade também. E aí chegou uma médica e falou: olha, Flávia, eu já trabalhava com traumas há muitos anos, e aí ela falou: olha, eu perdi todos os meus familiares num acidente de comboio, a gente estava voltando de uma formatura e eu fui a única sobrevivente. E eu já sei que o sobrevivente, ele tem vários traumas, entendeu? Além da dor do que ele viveu, é dor de culpa, é dor de por que ele sobreviveu, por que o outro morreu, enfim. É uma árvore de traumas quando tem sobrevivente. Eu já sabia disso. E ela falou: mas eu não tô aqui por isso. Eu falei: ufa. Nossa, eu tô por algo bem pior. Eu tô aqui porque eu tropecei uns degraus abaixo, na frente dos meus alunos de medicina, e desde então eu não consigo falar em público. Ou seja, a história grandona que a gente imagina da dor vai ser aquela, é óbvio. Mas naquele momento, a dor do que ela viveu ali paralisou ela, entende? Então, nunca está ligado com o evento, e sim como a gente está naquele momento. E é por isso que eu falo, a descoberta da cetose. As pessoas que vivem em cetose, elas leem o mundo de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais tranquila. Se eu pudesse, eu deixaria o mundo em cetose. Eu fico muito feliz de escutar isso de uma profissional, Flávia, porque eu faço jejuns, né, prolongados todo mês, eu fico revezando, agora esse mês é 3 dias, o próximo mês 5 dias, 7 dias, 10 dias e depois repete o ciclo, né? E eu sempre observo esse processo da clareza mental e eu nunca fui capaz de explicar para ninguém como é que funciona a clareza mental. No passado eu participava de muitas reuniões estressantes, né? Reunião com o cliente, daí tem problema no projeto, escalação, toda essa parte aí. E eu percebia que não estando em cetose eu era muito mais, assim, eu era muito mais estressado, sabe? Reativo, posso dizer reativo? Reativo, exatamente. Tanto que eu recebi alguns feedbacks de alguns gerentes que eu tive dizendo: Gabriel, tu é excelente na parte técnica, mas tu precisa trabalhar o teu lado emocional. Tu não pode falar para o cliente tudo o que você sabe. Tu tem que falar estrategicamente o que ele quer ouvir, né? E eu percebi, Flávia, que estando em cetose, eu tenho muito mais controle da situação. Parece que eu tô mais zen. E agora eu gostaria de uma explicação tua aí, como profissional. O que acontece quando a gente está em estado de cetose que nos deixa mais
mais tranquilos, né? A cetose, como eu disse, ela é um calmante natural. Ela realmente, então, assim, ó, o sistema nervoso simpático deixa a gente ativado. Açúcares, carboidratos, fatores estressantes, que cada um é individual também. Tem gente que se estressa no trânsito, tem gente que não. Então, não existem fatores estressantes, existem o que estressa a pessoa, certo? Então, isso tudo deixa o sistema nervoso simpático ativado, ou seja, a gente fica hipervigilante e reativo. Quando a cetose entra, ela simplesmente faz com que o parasimpático, que é o que desativa, desarma esse sistema nervoso da hipervigilância, ele que fique reinando. Quando o sistema nervoso simpático reina, a gente perde essa parte aqui, que é a parte de estratégia, entende? Fica muito fraco, não perde, falei errado, mas fica muito fraco. E quando o parasimpático ganha, aqui a historinha fica leve, a parte de trás das sensações, dos impulsos ficam leves, e aqui reina, o neocórtex ganha disparado. Então ele consegue raciocinar, ele consegue ver várias variáveis que ele não enxergaria se ele tivesse no impulso reativo. Se brigou com a esposa, mas aí a pessoa lembra, nossa, a pessoa está na menopausa ou está na TPM, aconteceu tal coisa, eu vou relevar. Então, relevar as coisas em cetose é muito mais fácil. E não é porque a gente acaba se cegando e ficando bonzinho demais. Não é isso. É o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Eu já tenho um apoio sensacional da família, né, com relação aos experimentos que eu faço, às entrevistas que eu faço, porque tudo exige muito tempo, né, Flávia? Mas acredito que, e espero também que eles estejam assistindo a live, principalmente minha esposa, porque eu acho que ela vai ainda incentivar eu a ficar mais em estado Em de cetose. cetose. Eu tô amando também. Meu marido está fazendo de 48 pela primeira vez. Eu vou mantê-lo em cetose também aqui em casa. É uma estratégia boa aí, ó, para os casais aí que estão escutando a live, ó, assistindo a live. Sim, e também respondendo o que você me disse, né, que talvez eu não precisasse desse estado de cetose, é o contrário. Eu sobrevivi a um câncer muito raro, tive menopausa aos 38, vou fazer 44, então foi super precoce, e burnout, tudo junto. Então eu não sabia mais o que era o que, eu não sabia se eu não conseguia raciocinar pelo burnout, pela menopausa ou pelos efeitos da quimioterapia. Então, a carnívora e a cetose me trouxeram vida de novo. Entende? Então, eu ainda estou num processo metabólico de cura hormonal da menopausa através da cetose. Então, nem é por escolha. Eu sou obrigada a ficar na cetose. Nossa, e me permite te perguntar isso, Flávio, é uma informação nova para mim, eu não sabia que tu tinha aí lutado contra um câncer. Tu chegaste a adotar a carnívora durante o tratamento, juntamente com a quimioterapia, ou foi algo que surgiu depois do tratamento? Infelizmente depois, e felizmente eu sobrevivi, né? Mas eu não comia, eu já sabia que açúcar era o que alimentava câncer, então eu sempre tive uma consciência boa até em relação aos alimentos. Então eu comia o saudável, não fiquei 6 meses sem nada de açúcar no meu corpo, né? Açúcar doce, porque eu comia arroz, comia vegetais, legumes. Infelizmente não conhecia antes, mas estou viva graças a Deus. Agora, eu me tornei intolerante ao carboidrato, não posso comer carboidrato de nenhuma espécie, nem vegetais, nem frutas, legumes, nada. Então, eu sou carnívora dentro do protocolo cetogênico, porque eu gosto do estado de cetose, mas os alimentos são da carnívora. E isso me trouxe vida de novo. E, infelizmente, durante a quimioterapia, eu não comi o que o hospital me servia, né? Porque eu já tinha uma consciência boa, mas eu poderia estar muito melhor se eu já tivesse há 5 anos estando carnívora, não tenho dúvida nenhuma disso. É muito interessante esse aspecto. Às vezes eu fico pensando também, eu fui obeso até os 23 anos de idade. Foi então que eu resolvi fazer a bariátrica primeiramente, daí reduzi bastante tempo, acabei reganhando boa parte desse peso aí. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre nutrição, fazer os jejuns, fazer os experimentos, e hoje eu tô no peso ideal. O peso eu acho que não é a métrica tão importante, mas hoje eu descobri uma fórmula que funciona muito bem para mim, e eu me observo bastante e me cuido bastante para não sair dessa estratégia, né, porque existe muitos gatilhos aí. E Flávia, então, assim, ó, é muito interessante esse aspecto da alimentação, né, na tua saúde metabólica em geral, né? Hoje a gente sabe que existe muita relação também
da velocidade do crescimento de células cancerígenas, né, quando a gente está numa dieta baseada mais em carboidratos e menos, né, em gorduras saudáveis, etc. Estão surgindo mais estudos e isso nos dá uma esperança de que um dia talvez a gente possa ter um tratamento mais eficaz também, né, não somente no nível químico, mas também eventualmente aliando aí a nutrição, colocando a pessoa numa cetogênica, numa carnívora aí para certos tipos de cânceres, para minimizar toda essa dor e sofrimento da pessoa que está passando por essa experiência, né. Não tenho dúvida nenhuma. E o que eu queria te perguntar, uma pergunta pessoal, se você conseguiu realmente vencer a obesidade com a cetose, foi isso? Ou não? Outras dietas você já tinha conseguido? Na verdade, antes de eu fazer a bariátrica, eu tenho em mente esse número, tá? Eu nunca anotei todas as nutricionistas e endócrinos que eu passei, mas mais de 30 profissionais, com certeza, antes de eu fazer Tá. a bariátrica. Então, e sempre a recomendação que eu recebia, Flávia, eu acho que na época também muita informação não era muito bem difundida, ou por falta de conhecimento dos profissionais, seja qual for a razão. Eu sempre fui recomendado a comer de 3 em 3 horas, e a justificativa era que eu ia sentir menos fome, porque eu estava nutrindo meu corpo, de tempo em tempo, né, de 3 em 3 horas. Só que daí a recomendação era: "Ah, come bastante fruta, porque daí é um alimento saudável, é um alimento aí que não vai adicionar muitas calorias, aí na tua dieta você vai conseguir emagrecer". Só que observando e medindo toda a variação de glicose, dos picos glicêmicos, hoje eu entendo completamente diferente do que a história que foi me vendida há um tempo atrás, né. Então, e eu Com acredito que certeza. talvez isso daí funcione para certas pessoas, mas não comigo, né, Flávia. Eu observo os números, como engenheiro eu gosto de fazer experimentos e observar e medir tudo, né. Inclusive hoje eu estou com o monitor contínuo de cetonas aqui, né, que vale por 14 dias, eu fico monitorando a variação dos corpos cetônicos, porque eu estou em jejum. En Aham, então assim, ó, a bariátrica para mim foi a solução da época, foi a melhor escolha que eu fiz, dado o conhecimento que eu tinha na época, né. E aí eu perfeito. emagreci 70 quilos no primeiro ano, depois no segundo ano eu reengordei 30 quilos. E aí eu cheguei a 130 de novo, então eu disse: "Não, para aí, a bariátrica não resolveu meu problema". E aí eu fui estudar um pouquinho, né, fui tentar entender por que que muita gente ainda tinha o reganho de peso, mesmo através de uma cirurgia tão intrusiva como é a bariátrica, né. Enfim, fui estudar, começar a fazer jejum, e daí eu me interessei profundamente pela cetose, né. E como eu tenho acesso a esses dispositivos aqui, e eu fiz vários experimentos, fiquei em jejum de 10 dias, fiquei medindo a cetose, enfim, vários experimentos eu fiz, eu percebi que o estado de cetose era o melhor estado geral para o meu corpo em si, não só para o corpo, mas para a mente, e agora eu fico feliz também de aprender por que existe essa relação aí da tranquilidade quando a gente está em estado de cetose, né. Então, para mim é interessantíssimo escutar de uma profissional, como você, de que gostaria de ter os seus pacientes em estado de cetose. Uma curiosidade que eu tenho agora, escutando isso, Flávia, o nível de cetose influencia positivamente, nesse nível de calmaria que a gente tem? Em outras palavras, quanto maior o nível, mais calma a gente tende a ficar? Sim, para a saúde mental especificamente, para transtornos de humor, né, no geral, depressões, também transtornos de ansiedade, até esquizofrenia, a cetose ajuda a entrar em remissão, né? E a partir de 1,5 é que começa a realmente ser uma cetose terapêutica para a saúde mental. 1,5? 1,5, a partir de 1,5. Claro que tem milhões de ganhos se está numa menor. Por exemplo, eu que estou com uma resistência à insulina alta ainda, mesmo comendo. Eu não saio da dieta, eu sou super espartana, não existe sair da dieta para mim. Ainda, hoje de manhã eu fiz, estava 0,9. E eu já me sinto assim, meu Deus do céu, maravilhosamente bem, né? Só que quanto maior a cetose, com toda certeza, os ganhos mitocondriais e no geral do nosso corpo
porque não tem como a gente desassociar saúde mental e saúde física. É por isso que, como psicóloga, eu faço questão de entender da fisiologia, porque eu não consigo trabalhar só o paciente em relação às emoções, entende? Então, nós somos esse todo, né? E se para a saúde mental é melhor a partir de um e-mail, com certeza para a parte fisiológica também, não tem essa divisão, né? Mas os estudos mostram que as remissões que acontecem com ansiedade, com depressão, até com esquizofrenia, a partir da cetose terapêutica. É interessantíssimo, e pelo pouco que eu li, Flávia, também existe uma relação indireta ou direta com o lado espiritual, né? A observação que eu faço é, quanto mais tempo eu fico em jejum, parece que eu desligo mais do mundo terreno, digamos assim, e me conecto mais com o mundo espiritual. Então, eu tenho várias horas do dia que eu estou mais reflexivo, fico pensando mais sobre o sentido da vida, enfim, sobre experiências que eu tive no passado também. E eu conversando com várias pessoas também que fazem jejum prolongados, eles compartilharam a mesma experiência comigo. Então, é interessante, né, de observar essa conexão aí do psicológico, né, do efeito metabólico também da cetose no nosso corpo, mas também esse desligamento do mundo terreno e o ligamento com o mundo espiritual. Tu tem alguma dica aí para compartilhar com relação a isso, ou uma experiência própria, visto que você também faz esses jejuns prolongados? Sim, eu sou uma pessoa extremamente autoanalítica, então estou sempre me autoanalisando e analisando a vida, porque faz parte da minha personalidade, né? Então eu fico, sim, tentando entender essas coisas e me observando. O que eu percebo, agora fisiologicamente dizendo, é que quando a gente desativa os medos, né, que é a parte do trauma mesmo, que está ligado ao cérebro de sobrevivência, e aí diminuem os blá blá blás internos da nossa cabeça, os vitimismos, as historinhas, naturalmente a gente fica num estado de paz que a gente deixa o nosso cérebro trabalhar como estratégia de forma natural e não essa parte tentando resolver problemas. Porque quando a gente está com um modo de sobrevivência alerta, né, seja por carboidratos ou seja por traumas, e ouvindo os blá blá blás da nossa cabeça, não tem espaço para a gente encontrar solução. E as soluções nunca estão aqui, ela sempre está no campo espiritual, é sempre no nosso lado criativo, é no nosso lado diretamente ligado à espiritualidade, que tem um ponto específico do cérebro que é ligado a isso. Então a gente deixa as ondas cerebrais em equilíbrio, né? O hemisfério esquerdo, que precisa ser mais rápido, ele é mais rápido, ele continua, porque quando a gente pensa, ele continua super em funcionamento. O direito, com a tranquilidade, da criatividade, de soluções. Então, isso tudo vai deixando as nossas ondas cerebrais em equilíbrio mesmo, entende? E aí, naturalmente, a gente desativa um pedaço aqui, uma parte desse cérebro, que é o solucionador 24 horas. A gente não precisa solucionar nada 24 horas, a gente tem que viver o presente, e é esse estado de presença que eu amo da cetose, que aí faz com que a gente encontre uma solução só quando aparece realmente um problema. E isso faz com que a nossa parte espiritual fique mais desenvolvida, vamos dizer assim, entende? Porque a gente deixa a paz reinar. Uhum. E não tem nada mais espiritual do que paz. É bem interessante esse aspecto que tu mencionou e a palavra presença também. Eu tenho uma impressão de que quando eu estou em nível mais elevado de cetose, eu me conecto mais com o momento. Eu sou uma pessoa super ativa, sabe? Eu fico pensando em 10 coisas em paralelo, eu fico tentando resolver todos os problemas da maneira mais otimizada possível. E às vezes essa parte aí de tentar fazer esse multitask, esse multitarefa aí, me atrapalha muito, sabe, Flávia? Porque eu sei que o resultado das coisas que eu alcanço não são na qualidade que eu desejava. E eu percebo que quando eu estou em níveis altos de cetose, eu me conecto mais com o momento. Então eu gostei muito dessa palavra presença que tu utilizou. Cetose para mim é estado de presença, é por isso que a gente fica mais calmo, é por isso que a gente consegue não ser reativo, porque a gente está olhando o todo dentro também do que a gente consegue enxergar das variáveis que estão acontecendo ao nosso redor, entende? Então a gente não fica reativo,
Essa é a palavra. Presença é o oposto de reatividade. Ótimo, muito, muito interessante isso. Eu estou olhando o relógio e estou nervoso que a nossa live já está chegando perto do final. Existem alguns aspectos que eu gostaria também de algumas dicas antes da gente terminar a live, Flávia, e uma delas é o tópico das recaídas, né? Aquela pessoa que se cuidou toda Perfeito. semana, se alimentou bem, low carb, carnívora, cetogênica, enfim, chegou na sexta-feira, tudo bem, e aí sábado, domingo teve eventos familiares, teve festa de aniversário, ela teve aquela recaída legal, e na segunda-feira ela volta e diz assim, puxa vida, chutei o pau da barraca no final de semana, não sei se eu vou voltar agora de novo a sofrer, né, com aquela dieta low carb, cetogênica, carnívora. Ou quais as dicas que tu daria para essa pessoa que acorda na segunda-feira de manhã para ter uma semana aí pela frente? Bom, primeiro que ela precisa ter consciência se a quantidade de proteína e gordura está adequada para ela, porque não tem sofrimento quando ela está em dieta, né? Não existe mais isso, já é uma liberdade que ela já encontrou. Se ela já trilhou esse caminho, ela já encontrou. Aí é óbvio, não é prisão, a pessoa pode escolher sair, só que aí tem que ser uma escolha, não pode ser por impulso, primeira regra, né? Ah, sair porque senti o cheiro da coxinha no bar com os meus amigos e comi. Não, isso daí você vai estar regredindo em relação ao seu próprio processo. Agora, se for uma coisa, olha, é o aniversário de uma amiga muito querida, eu escolho fazer essa saída, ok. É hidratação, muita hidratação antes, então tem todos os aspectos fisiológicos e emocionais, né, dessa saída. Se hidratar bem, tentar o máximo possível, já saber quando, que horas que você vai voltar para o eixo, se é no dia seguinte, se é no mesmo dia, se é, sei lá, quando já estabelecer isso, a data do retorno, e aí volta com tudo, sabendo que vai ter as dificuldades do carboidrato, que não tem como, até voltar em cetose de novo vai ter adaptação, né? Mas a consciência de que eu sei para onde eu estou indo, tá tudo bem. É como uma viagem, eu quero chegar lá longe, mas se eu quiser fazer uma paradinha aqui antes, tá tudo bem, só vou demorar mais para Perfeito, chegar. seria antecipar e fazer um planejamento do que reagir de forma compulsiva, né, na verdade, né? Então, Exato, exato. Quanto mais a gente dá brecha, mais fraco a gente Então, fica. antes de chegar no final de semana, preferencialmente, se a pessoa já está em estado de cetose, né, devido à boa alimentação, ela vai ter essa consciência, ela vai fazer um planejamento exatamente como tu explicou, e daí na segunda-feira ela vai ter uma estratégia já bem pensada, bem planejada para voltar ao estilo de vida que ela tinha antes, sem ter esse peso na consciência, né, Flávia, de ter saído aí Aí a liberdade, aí quando a gente escolhe, tá tudo bem, né? Nossa Senhora, tá tudo certo. Flávia, como tu lida com os aspectos sociais? Você estando na carnívora aí há muito tempo, vão existir eventos da família, dos amigos que vão te tentar a sair dessa estratégia, ou vai ter muita pressão da sociedade, dos nossos relacionamentos, no sentido de, Flávia, hoje abre mão disso daí, come um docinho aqui, olha só. Como é que tu lida com esses aspectos estando na carnívora e sabendo que o carboidrato não te faz bem? Existem dias que tu abre uma exceção, sabendo o preço que tu vai pagar no dia seguinte por aquela exceção, ou você já é mais não, você é responsável pelas suas escolhas? Como é que é? Eu sou espartana, não existe para mim sair enquanto meu metabolismo não tiver 100% regulado, insulina no lugar, hormônios e tudo mais. Então, para mim não existe essa exceção. Eu tenho a sorte do meu marido ser meu parceiro em tudo, e aí fazemos juntos, moramos só nós dois, então é bem fácil. Agora, quando alguém fala, mas está tudo bem, sair hoje, é minha saúde que está em primeiro lugar. Então, não tem nenhum argumento que me faça sair disso até que eu realmente estabilize a saúde do meu corpo, que é meu templo hoje. Eu precisei me ver careca para aprender isso, mas aprendi. E aí, a gente sempre leva, né? A gente sempre tem torresmo na bolsa, a gente sempre se organiza. A organização é a nossa palavra-chave aqui em casa. Então, a gente vai a encontros, até porque encontros sociais é um outro tipo de maneira de momento ufa do parasimpático ter força em nós. Então é fundamental ter essas conexões e reconexões, né? Só que a comida ela não é mais minha fonte de prazer. Então o prazer vai estar nas pessoas e na comida que eu posso comer, porque eu não vou estar passando fome, eu vou estar comendo o que eu posso comer. E que eu amo torresmo, amo carne, amo gordura, amo tudo que dá da carnívora, né?
Então, para mim, o prazer está nas conexões agora. Antes, não. Eu sempre ficava pensando no cardápio, o que será que vai ter para comer? Exatamente isso. Nossa, exatamente isso. Eu associo bastante com a experiência que você compartilha. Parece que passa um filme, assim, eu digo, nossa, realmente era assim comigo também. Sim, eu ficava 15 dias esperando o que eu ia comer um doce. O meu maior ganho com a cetose, com a carnívora, foi a liberdade de eu não ter mais vontade de comer doce. Porque eu era prisioneira. Eu comia certinho a cada 15 dias. Mas era um sofrimento diário até chegar o dia de eu comer, entendeu? Muito interessante esse aspecto aí também. Flávia, antes da gente encerrar a live, eu sei que você gentilmente vai oferecer um presente aí a quem ficou conosco até o final. Tem bastante participante ainda conectado, parece que eles gostaram bastante do assunto e de todas essas dicas e experiências que você compartilhou com eles. Então explica para nós aí como é que vai funcionar esse presente para todo mundo que ficou até o final da live. Maravilha, vou dar um brinde. É só entrar em contato no meu Instagram e falar que quer agendar uma pré-consulta gratuita e eu faço de todo o coração esse agendamento gratuito de uma consulta para tentar diagnosticar quais são as dificuldades da pessoa. E em uma consulta eu consigo fazer esse diagnóstico com muita facilidade. Então, uma consulta é o suficiente para a pessoa ter condições de saber com clareza quais são as situações que estão enroscando nela. Perfeito. Isso se aplica para mim também? Posso aplicar lá para uma consulta? Pode, pode, faço questão. A psiconutrição é maravilhosa nesse sentido de unir realmente a psicologia e a nutrição, que me faz ajudar de verdade quem quer emagrecer e não consegue, ou quer sair de um transtorno alimentar que não seja sobrepeso e não consegue. Quem quer e não consegue, essas linhas dão Perfeito. jeito. Flávia, muito obrigado de coração de novo pelo teu tempo. Obrigada eu. Obrigadão aí pela tua disponibilidade, por todos esses assuntos legais e, eventualmente, no futuro próximo, espero eu, a gente possa ter mais oportunidade de compartilhar mais informações aí com o pessoal sobre todas as novas descobertas aí em relação da nossa mente com o nosso corpo e o nosso metabolismo. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso para ti. Perfeito. Obrigada mesmo. Boa Boa tarde. Fique com tarde. Deus.